dia, bom dia! Estão preparados para começar mais uma aula de História? Essa matéria que tem chamado a nossa atenção para as fontes históricas. E olha que desde quando começamos a falar sobre esse assunto, agora eu observo cada detalhe dos objetos que eu encontro por aí. Dos documentos, então, já até pedi para ver a certidão de casamento dos meus pais. Porque documentos e objetos, nós já sabemos que são fontes históricas. E muitas dessas fontes que encontramos no meio da nossa família são muito interessantes. Eu descobri coisas sobre o casamento dos meus pais que eu não sabia. Tipo, o meu tio ainda nem era casado com a minha tia quando eu vi as fotos do casamento. E olha que eu achei que isso tinha acontecido bem antes até dos meus pais se conhecerem. É sempre uma descoberta atrás da outra quando nós começamos a observar os detalhes da nossa história. Fotos, documentos e até objetos são registros históricos muito interessantes de serem estudados. Hoje, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a evolução de determinados objetos. E como essa evolução nos conta uma história da nossa sociedade, do desenvolvimento da sociedade em que convivemos. Observem essa bicicleta. Vocês já viram uma bicicleta dessa por aí? Essa bicicleta é uma bicicleta antiga, ou até posso dizer que uma das primeiras bicicletas inventadas pelo ser humano. De lá para cá, a bicicleta já evoluiu bastante. Olhem só, ela ficou mais rápida, mais leve, mais prática de ser usada, mas não perdeu a sua função. E da bicicleta, o ser humano já desenvolveu a moto, que é uma bicicleta que não precisa de tanto esforço para ser utilizada. Olha como as coisas evoluem. Também gosto de dar como exemplo a máquina de escrever. Vocês sabiam que antigamente existia uma máquina de escrever? Ela só era utilizada para escrever textos. E existia até um curso que se chamava curso de datilografia, que ensinava a escrever esses textos. Agora, pense bem, a máquina era usada para escrever, mas ela não tinha a função deletar. Então, quando alguém escrevia uma palavra errada, o jeito era tirar essa folha da máquina, amassar, jogar no lixo e começar a escrever o texto todo de novo. Olha a trabalheira que isso dava. Com o passar dos anos, o ser humano desenvolveu os primeiros computadores. E, nos computadores, a função de digitar se transformou numa função muito mais fácil. Teclas mais leves no computador, função de deletar, de copiar e colar. Olha como a modernidade facilitou a nossa vida. Os computadores eram imensos. E com o passar do tempo, computadores menores começaram a ser produzidos. E aí, pessoal, as pessoas começaram a ter esse objeto em casa. Começou a ser comum as pessoas terem computadores em casa. Passou mais um tempinho, os computadores de casa, que eram computadores de mesa, viraram notebook. E as pessoas puderam levar os seus notebooks para todos os lugares, para o trabalho, para a escola, até para o parque, quando elas queriam fazer um serviço ao ar livre. Era possível levar o seu computador. E aí, nem preciso dizer que digitar ficou a coisa mais comum do mundo. Hoje em dia, vocês já nascem praticamente digitando, vocês já nascem com um tablet na mão ou um telefone celular. E tanto o tablet quanto o telefone celular também tem a função de digitar, mas não é só essa função. Tablets, celulares e computadores têm outras tantas funções.
que deixaram a máquina de escrever ultrapassada. Tanto que eu fiquei curiosa. Será que alguns de vocês já conheceram alguma máquina de escrever? Já tinham visto esse objeto antes? Pois é. Algumas pessoas costumam guardar certos objetos em casa. Objetos, roupas de neném também contam histórias, brinquedos antigos. Tudo isso que eu acabei de dizer são fontes históricas. E nós não podemos esquecer, porque são objetos e documentos que nos contam uma história. Vocês já sabem que a minha família tem uma pequena coleção de louça. E agora eu quero mostrar para vocês parte dessa coleção. Eu escolhi esses objetos por serem objetos que estão na minha família há muito tempo. Provavelmente são os objetos mais antigos da minha família. E são objetos que me contam uma história muito afetiva. Uma história que me lembra de momentos muito felizes. De quando os meus avós ainda estavam entre nós e que nos reuníamos em uma grande mesa com comidas maravilhosas e momentos de muita alegria. Então, vamos lá. Olha, uma xícara e um pires. Essa xícarazinha ela é pequenininha e eu adoro. E nessa coleção também temos muitos pratos. Esses pratos cheios de gravatinhas, que é como chama esse desenho que tem nessas louças. E eu também separei uma travessa. Essa travessa ela tá tão usada, porque nós usamos muito essas louças ainda, que ela tem até pequenos defeitozinhos já. Pequenos quebradinhos, mas vocês percebem, são a mesma louça, o mesmo conjunto de louça. Se eu fosse fazer uma foto, né, talvez uma foto assim ficaria bem bonita, olha. Eu colocaria a seguinte legenda: nome do objeto: louças Termorrei de família. Utilidade: deixar mais bonito os encontros de família. Desde quando pertence à família? Essas louças entraram para minha família nos anos 80. Então, pertencem à minha família desde 1980, quando a minha avó comprou o primeiro jogo de louças Termorrei. As legendas em objetos, em fontes históricas, fazem toda a diferença. Porque quem está chegando de fora, quem está observando os objetos e as fontes históricas que nós possuímos, conseguem ter uma visão de como essa fonte é importante, de como ela entrou na nossa família e de quanto tempo ela está ali. E agora eu quero propor a vocês um exercício de fixação, que pode ser um pouco diferente. Com a ajuda de um adulto, escolha na sua família um objeto que conte uma história a respeito da sua família. Converse com o seu familiar a respeito da história desse objeto e crie uma legenda. Faça uma foto e abaixo escreva a legenda. Envie para mim, para eu saber como é a história dessa fonte da sua família. Eu vou ficar aqui aguardando. Como exercício de fixação, porque esses não podem faltar, livro didático, páginas 13, 14 e 15. Lá na página 15, você vai encontrar as instruções para fazer essa pesquisa sobre o objeto de família que eu acabei de dar um exemplo para vocês. E vocês vão se amarrar nessa atividade. Façam, registrem com uma foto bem nítida e mandem para eu ver como vocês se saíram. Por aqui, eu vou encerrando o nosso encontro. Tchau, pessoal!